Porque eu acredito muito que quando as coisas estão organizadas, a gente consegue colocar a nossa cabeça no lugar. Quando a gente passa por esse processo de organização externa, eu acredito muito que a gente consegue se organizar por dentro. Eu sei, papo coach, papo de gente maluca, mas é o que eu acho. Tô aqui preparando meu lanche. Enquanto eu preparo meu lanche, eu quero falar sobre as frustrações da vida e sobre as formas como a gente precisa aprender a lidar com elas. Não é fácil, mas é necessário. E talvez vocês se perguntem por que, afinal de contas, eu decidi gravar isso enquanto tô aqui, né, preparando o meu lanche. E é porque da última vez que eu me senti muito frustrada e que eu pensei, poxa, isso daria um bom conteúdo pro YouTube, eu fui cozinhar pra tentar voltar minha cabeça pro lugar. Eu tava muito chateada nesse dia, muito chateada mesmo. Nada, absolutamente nada tinha saído como eu planejei. E alguns dias são assim, por mais que a gente planeje, por mais que a gente se organize, as coisas podem sair completamente do controle. Foi o que aconteceu, as coisas saíram totalmente do controle. E, confesso, durante o dia não soube lidar muito bem com isso. Às vezes eu sei, às vezes eu não sei. O que eu normalmente faço quando eu percebo que é um dia desses? Eu só fico assim, calma, vai passar, mentalizando pra mim mesma, vai passar, o dia vai acabar. Todo dia, tudo isso passa, tipo, tudo na vida passa. O que eu mais mentalizo sempre que eu tô em um momento bosta é, tudo na vida passa. Porque realmente, seja bom ou ruim, tudo passa. Mas principalmente quando é ruim, eu gosto de pensar nisso. Tudo vai passar, tudo vai passar. Eu vou conseguir chegar em casa. Nesses dias é muito complexo, né? Demora. Parece que pra chegar em casa parece uma eternidade. Eu, sinceramente, às vezes tenho a impressão de que eu não vou conseguir chegar em casa. E eu e o Antônio já conversamos muito sobre isso, porque parece que tem até uma música que ele fala, que o Antônio já comentou comigo, que fala: tudo vai ficar bem se eu chegar em casa. Alguma coisa assim, eu não lembro. Eu vou ver se ele me fala e aí eu compartilho com vocês aqui no vídeo. E aí eu tento mentalizar isso, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Mas, às vezes, é preciso um autocontrole, né, pra fazer isso. E nem sempre a gente vai estar num dia que a gente vai conseguir se controlar. É a realidade da vida. E nesse dia eu não consegui. Eu tava muito revoltada. Eu tava quase que fora de mim. E aí, o que eu fazia muito? Opa, desculpa. O que eu fazia muito quando eu tava me sentindo assim? Antigamente, eu tinha a mania de, tive um dia ruim, vou pedir comida, porque eu mereço. Só que nessa, eu acabei, sabe, entrando num ciclo de qualquer coisinha era motivo pra eu pedir comida. Aí eu peguei e falei, velho, eu não posso ficar nessa sempre, essa não é a melhor forma de lidar com isso. Aí o que eu fiz? Eu cheguei, arrumei a casa. Tinha algumas coisas que estavam bagunçadas pra arrumei a casa. Porque eu acredito muito que quando as coisas estão organizadas, a gente consegue colocar a nossa cabeça no lugar. Quando a gente passa por esse processo de organização externa, eu acredito muito que a gente consegue se organizar por dentro. Eu sei, papo coach, papo de gente maluca, mas é o que eu acho. Comecei a arrumar as coisas e eu queria muito comer uma coisa que, sabe, alguma coisa gostosa e que talvez me ajudasse a ficar melhor. E eu gosto muito de caldo de frango. Inclusive, eu queria mesmo era gravar esse vídeo fazendo um caldo de frango, mostrando a receita do caldo de frango. Mas aí eu teria que esperar um momento mais ideal e tal. Enfim, eu fiz caldo de frango ontem, mas ontem eu não tava afim de gravar. Eu gosto muito de comer caldo de frango e eu relaciono muito comer caldo de frango com a minha infância, com a minha mãe, com a minha avó, todas coisas boas pra mim. Então, fui lá no mercado, comprei as coisas e fiz meu caldo de frango. Tinha me curado completamente? Não, mas olha, só o trabalho, sabe, de fazer, de parar pra fazer, de parar de pensar nisso, foi libertador. Mas também, outra coisa que eu fiz pra lidar com a frustração durante o processo que eu organizava as coisas, eu fui falando, eu fui colocando pra fora. Eu sou muito uma pessoa que eu preciso externalizar, eu preciso falar. Eu não posso ficar
com aquilo entalado na garganta. Porque senão, gente, eu juro, eu morro. Eu já tive uma coisa que se chama tosse psicológica. Juro. Por conta de coisa entalada na garganta. Então eu não fico mais. Enquanto eu limpava, eu fui conversando, fui falando comigo mesma, sozinha. Revoltadíssima. Fiz meu caldo de frango, já tava mais calma. O Antoniel chegou, conversei com o Antoniel. Enfim, foi todo um processo, sabe? Foi toda uma série de decisões que eu tomei desde a hora que eu saí dessa situação estressante até o momento em que eu fui me deitar. Inclusive, esqueci de falar outra coisa que eu fiz. Quando eu tava no carro, eu já coloquei lá minha playlist com aquelas músicas assim, ó. Sabe? As músicas que eu sei que vão, ó, me voltar pra mim aqui, ó. Entendeu? Enfim, é uma série de coisas, assim, extremamente bobas, extremamente simples, mas que funcionaram muito pra mim. E, gente, infelizmente, dias frustrantes a gente sempre vai ter. Felizmente, não são todos. Felizmente, são a minoria, graças a Deus. Mas, assim, a gente precisa, quando a gente se percebe nesse ciclo, a gente precisa parar e tentar ser o mais racional possível. Nesse dia, eu só consegui ser racional quando eu fiquei sozinha, quando eu fiquei comigo mesma. E aí eu voltei a respirar e eu consegui voltar pra mim. Inclusive, foi muito engraçado. Aqui, ó, só pra mostrar, já tá pronto, eu vou colocar na airfryer agora. Mas voltando, foi muito engraçado, porque nesse dia, no final do dia, eu já tava super tranquila. Quando eu fui deitar, eu senti que eu tinha feito tudo o que estava ao meu alcance para lidar com a frustração. E eu, sinceramente, estava me sentindo muito melhor. Eu estava me sentindo leve. No dia seguinte, eu acordei muito melhor. 1000 vezes melhor. Não voltei mais no assunto que o pobre do Antoniel me ouviu falando 1 milhão de vezes no dia anterior. Depois eu fiquei pensando, sabe, na quantidade de coisas que eu tive que fazer para eu conseguir ficar tranquila, para eu conseguir lidar literalmente com a frustração, sabe? E assim, nem sempre é fácil a gente descobrir qual a melhor forma. Como eu disse para vocês, eu entrava muito nessa de pedir comida, percebi que não era a melhor ideia, isso poderia desenvolver uma série de coisas ruins, definitivamente, e assim, não era literalmente a melhor saída. Eu, por exemplo, eu preciso falar. Assim, não existe hipótese alguma de eu conseguir lidar com uma frustração, sabe? Calada, em silêncio. Tem outras pessoas que, meu Deus, que barulheira. O pão ficou pronto. Tem outras pessoas que vão precisar do silêncio, vão precisar ficar sozinhas, sabe? E assim, qual a forma certa? Não existe forma certa. A forma certa é a que você se sente melhor no final das contas. Eu quis falar sobre isso aqui porque, sei lá, talvez algumas das maluquices que eu faça te ajude, sabe, a lidar com isso. Definitivamente não é algo fácil. Eu tô falando aqui hoje muito tranquila, mas é porque já passou. É porque eu já lidei com isso. Mas no dia, meus amigos, eu não conseguiria nem gravar o vídeo, por exemplo, porque eu tava no processo. É normal. A vida adulta tem muito dessas. E assim, tudo passa. Literalmente tudo passa. Infelizmente, em alguns momentos da nossa vida, a gente pode ter esse sentimento de que não tá passando algumas vezes, sabe? Tipo, algumas vezes seguidas. E aí parece que a nossa vida é só frustração. E se você tá com esse sentimento, eu acho que aí nesse caso é importante analisar, entender o que tá te causando isso, o que você pode fazer pra mudar e melhorar as coisas, sabe? Porque se essa sensação perdura por mais tempo do que deveria, por dias e dias seguidos, isso não é normal. E eu acho que é importante a gente tomar atitudes para conseguir lidar com isso. Mas as frustrações pontuais da vida, elas são normais. É a vida como ela é. Assim, eu nem vou falar que é a vida adulta, porque a gente lida com frustração desde que a gente é criança, né? Literalmente. É a vida sendo a vida e a gente precisa aprender a lidar com esse sentimento. Ficou pronto.
Lidar com a frustração definitivamente não é das coisas mais fáceis do mundo, mas é necessário. Se você tá passando por um dia ruim, por momentos ruins, lembre-se que tudo passa, tudo na vida passa, sempre, 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 como diria a nossa sábia Ana Maria Braga. Certo dia um sacerdote percebeu a seguinte frase num pergaminho assim pendurado aos pés da cama do mestre dele. Estava escrito assim, isso é bom para esse final de ano, hein, para nós todos. Estava escrito assim, isso também passa. Com a curiosidade de cada ser humano, ele resolveu perguntar, né? Mestre, né? O que significa essa frase, né? Aí o mestre respondeu com a sabedoria de um mestre, né? A vida nos prega muitas peças, podem ser boas ou não. Mas tudo na vida e tudo significa um aprendizado. A cada momento. Eu recebi essa mensagem de um anjo protetor num desses momentos de dor, onde na verdade eu quase perdi a fé. Ela para que todos os dias, antes de eu me levantar ou me deitar, eu possa ler essa frase e refletir. Para quando e no dia que eu tiver um problema, antes de me levantar, eu possa me lembrar. De eu olhar assim, né? Levanto, abro o olho, ai, meu problema. Aí eu leio a frase e falo, isso também passa. E para quando eu tiver exaltado de alegria, né? Que eu esteja muito feliz, que eu tenha ganho na loteria, que meu amor tenha me ligado, ou que, nossa, tudo aconteceu de bom, que eu tenha a moderação e possa encontrar o equilíbrio. Porque isso também passa. Tudo na vida é passageiro, assim como a própria vida, né? Tanto as tristezas, mas as alegrias, infelizmente, também são. Se você quiser tentar fazer alguma das coisas que eu fiz, pra ver se ajuda, quem sabe, né? Espero que te ajude, espero que você fique bem e que isso passe. Não sei se isso ajudou, se tiver ajudado de alguma forma, por favor, deixe o curtir aí pra mim. Comenta se vocês gostam desse tipo de vídeo, em que eu tenho umas conversas meio aleatórias com vocês. Eu gosto bastante. E é isso. Se vocês gostaram, deixe o curtir aí pra mim e comentem. Beijos, até mais.